Eu sempre pensei que ser madrasta fosse algo complicado, mas que com o tempo eu conseguiria conquistar o coração de minha enteada. O nome dela é Amanda, uma adolescente cheia de personalidade, que, embora fosse filha do meu marido, nunca me tratou com a mesma empatia que ele. Na verdade, ela parecia constantemente em busca de um motivo para me desprezar. Mas eu achava que, se eu fosse paciente, tudo poderia melhorar. Afinal, ela estava apenas passando por uma fase difícil, não é? Meu marido, Renato, sempre tentou fazer o melhor para a filha. Compreensível, pois ele era viúvo quando a conheci. Eu sabia que o amor dele por ela era imenso, mas, no fundo, acreditava que com o tempo ela entenderia que, mesmo sendo uma madrasta, eu queria apenas o melhor para ela. Porém, as coisas nunca saíam como eu esperava. Amanda sempre se mostrava distante, às vezes até rude. Eu tentava conversar com ela, sugerir coisas para seu bem, mas parecia que tudo o que eu dizia caía em um vazio. Não é da sua conta. Nunca será. Ela costumava me responder, e isso me machucava profundamente. Eu realmente queria ajudá-la, ser mais que uma figura distante e rigorosa. Queria que ela soubesse que, por mais que eu não fosse sua mãe biológica, eu me importava com o futuro dela. Nos primeiros meses, tentei de tudo. Levar para a escola, comprar roupas, sugerir atividades em família, até tentar ser mais amiga, mas tudo parecia em vão. Eu não conseguia penetrar aquele muro que Amanda havia construído ao redor de si mesma. Renato, por sua vez, acreditava que sua filha estava apenas tentando se ajustar à nova realidade. Sempre que eu comentava sobre a distância que ela colocava entre nós, ele me dizia: "Ela só precisa de tempo, querida. Ela vai entender." Tudo mudou quando Amanda completou 18 anos e começou a pensar mais seriamente sobre sua vida adulta. Ela estava decidida a entrar na faculdade e sempre falava sobre isso com uma empolgação que eu nunca havia visto nela. Era como se finalmente ela tivesse encontrado algo que a fazia brilhar, algo que a faria sair da sombra do meu marido e conquistar seu próprio lugar no mundo. Eu estava feliz por ela, mas também sabia que isso traria desafios financeiros para nossa casa. Nessa fase, as coisas começaram a se complicar. Eu e Renato estávamos tentando economizar para a faculdade de Amanda, e eu sabia que seria um grande esforço financeiro, mas estava disposta a ajudar. Afinal, ela já estava quase se tornando adulta, e eu queria que ela tivesse a melhor educação possível, mas nunca imaginei o que viria a seguir. O tempo foi passando, e finalmente chegou o momento de decidir sobre a faculdade de Amanda. Ela já tinha escolhido o curso, uma carreira promissora, e agora faltava o mais difícil: o dinheiro. Como sempre, eu estava disposta a ajudar da melhor maneira possível. Já tinha pensado em algumas formas de cortar gastos em casa para garantir que a mensalidade da faculdade fosse paga sem maiores problemas. No entanto, Amanda parecia não compreender o quanto isso era importante para todos nós. Certo dia, enquanto jantávamos em casa, Amanda parecia ainda mais distante do que o normal. Eu e Renato tentávamos manter uma conversa sobre o futuro dela, sobre o que ela precisava fazer para se matricular na faculdade. Ela parecia entediada, sem demonstrar o mínimo de empolgação com a ideia. Finalmente, ela se virou para mim com um olhar desafiador. "Você acha que eu preciso de você para isso?" Ela disse com um tom frio. "Você não é minha mãe. Não tem direito de me dar conselhos sobre minha vida. Eu posso muito bem cuidar de mim mesma." Renato olhou para ela, surpreso. Mas eu sabia o que viria a seguir. Era sempre assim. Qualquer tentativa de me aproximar dela acabava em rejeição. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva, mas as palavras que saíram da minha boca naquele momento foram difíceis de engolir. "Se você acha que eu não sou ninguém para você, Amanda, então você também não tem direito de esperar a minha ajuda para a faculdade. Eu ajudei até aqui, mas quando se trata de pagar sua matrícula, talvez seja melhor sua mãe cuidar disso."
já que é ela quem você parece considerar realmente importante. A sala ficou em silêncio. Renato me olhou, confuso, mas eu não me arrependi. Estava exausta de ser desvalorizada, de dar tanto de mim e receber nada em troca. Amanda me olhou nos olhos, e por um momento, pensei que ela fosse responder com raiva, mas não o fez. Ela apenas ficou em silêncio, virando o rosto para o outro lado. Renato, por sua vez, parecia dividido. Eu podia ver o quanto ele estava em um dilema, mas também sabia que ele nunca se oporia à filha. No entanto, a minha decisão estava tomada. Eu já não estava disposta a ser a única a carregar o peso dessa responsabilidade. A situação ficou tensa e, na manhã seguinte, Amanda foi até a universidade sozinha, sem falar comigo. Eu não sabia o que fazer, se me sentia culpada ou aliviada. Mas a única coisa que sabia era que naquele momento eu precisava parar de me submeter às atitudes dela. Nos dias que seguiram, Amanda parecia ter se distanciado ainda mais de mim. Não falávamos sobre a faculdade ou sobre qualquer outro assunto importante. Ela estava irritada, e eu também estava. Senti que, ao fazer o que fiz, havia tocado em algo profundo dentro dela. Algo que talvez ela não quisesse admitir, mas eu estava decidida a não recuar. Renato tentava apaziguar as coisas como sempre fazia, mas ele estava em um dilema. Ele sabia o quanto eu ajudava, tanto na vida dele quanto na de Amanda, e ainda assim, via sua filha tratar-me com tanta frieza. Eu percebia a dor em seus olhos, mas não estava disposta a ser sempre a pessoa que cede. Foi quando Amanda voltou para casa depois de um dia na universidade, com os olhos vermelhos e o semblante cansado, que algo mudou. Ela entrou na sala e se sentou no sofá, sem dizer uma palavra. Eu estava na cozinha, organizando algumas coisas, mas meu instinto me dizia que aquela era a hora de falar. "Você está bem?" perguntei, tentando esconder a frustração na minha voz. Ela me olhou por um momento, sem saber o que dizer, antes de soltar um suspiro pesado. "Eu não sei o que estou fazendo, sabia? Não quero ficar dependendo de ninguém. Mas ao mesmo tempo, não sei como vou pagar essa faculdade." O tom de voz dela estava mais baixo, quase como se estivesse começando a entender algo. Eu parei o que estava fazendo e me aproximei dela. "Amanda, eu nunca quis te fazer mal. Só queria te ajudar. Sempre quis ver você crescendo e se tornando uma mulher forte e independente. Mas quando você me diz que eu não sou nada para você, eu não posso ficar quieta. Isso me machuca." Ela ficou em silêncio, e eu pude ver que as palavras estavam fazendo efeito. Eu sabia que ela ainda tinha muito orgulho, mas ao mesmo tempo, ela não conseguia esconder a dor que estava sentindo por dentro. "Acho que você tem razão", ela falou, finalmente quebrando o silêncio. "Eu só não sei como lidar com tudo isso. Fico com raiva, com vergonha, e acabo me afastando das pessoas que querem me ajudar." Eu respirei fundo, aliviada por finalmente termos quebrado aquele gelo. "Eu só queria que você soubesse que, mesmo que eu não seja sua mãe de sangue, eu me importo com você, Amanda. E sempre vou me importar." Naquele momento, algo parecia ter mudado entre nós. Não era uma solução mágica, mas pelo menos começávamos a entender melhor o que estava acontecendo dentro de cada uma. E, embora eu ainda estivesse decidida a não pagar a faculdade dela, comecei a pensar que talvez fosse hora de uma mudança na dinâmica. Quando Renato chegou em casa naquela noite, Amanda e eu já tínhamos começado a conversar. Ela estava mais tranquila e eu também. Eu sabia que esse não seria um processo rápido, mas estava disposta a tentar de novo. Nos dias seguintes, a relação entre Amanda e eu parecia ter suavizado um pouco. Embora a tensão não tivesse desaparecido por completo, agora conseguíamos falar de maneira mais calma sobre nossos sentimentos. Ela ainda estava frustrada, mas começou a compreender um pouco melhor o que eu estava tentando dizer. Renato, por sua vez, ficou mais aliviado. Ele sempre soubera que as coisas entre nós não estavam fáceis,
Mas ver a filha começando a se abrir para mim foi um alívio. No entanto, o problema maior ainda estava por vir: a faculdade. A cobrança por parte de Amanda aumentava à medida que a matrícula se aproximava. E embora ela não dissesse diretamente, eu sabia que ela estava esperando alguma atitude minha. Mas, por dentro, eu continuava firme na minha decisão. Uma tarde, quando eu estava organizando alguns documentos na mesa da sala, Amanda entrou sem avisar. Ela estava com os olhos um pouco inchados e parecia que estava se preparando para falar algo importante. Eu pensei muito sobre tudo o que você falou, e eu errei, tá? Não devia ter te tratado daquele jeito. Ela começou, visivelmente nervosa. Acho que só estava com medo. Medo de me sentir fraca, dependente, de perder o controle sobre minha própria vida. Eu olhei para ela, ainda surpresa com o tom dela, e sorri levemente. Amanda, você nunca foi fraca. Eu só queria te ajudar a seguir em frente, sem que você precisasse carregar tudo sozinha. Ela me encarou por um momento, como se estivesse analisando minhas palavras. Eu sei, mas... E a faculdade? Eu não tenho como pagar a matrícula, e minha mãe não tem condições de me ajudar. Você ainda vai me deixar na mão? Eu senti um aperto no peito. Aquela pergunta estava me corroendo por dentro. Eu sabia que, ao dizer aquilo, ela estava colocando todo o peso da situação nas minhas mãos. Mas eu também sabia que, se cedessem agora, ela nunca aprenderia a valorizar o que realmente importa. Eu já te disse, Amanda, respondi com firmeza. Eu não posso pagar a faculdade, não dessa vez. Acho que é hora de você aprender a buscar alternativas, assim como eu fiz quando era jovem. Ela parecia derrotada, mas não desiste. Olhou para o chão por alguns segundos, antes de levantar os olhos e dizer com uma voz mais suave: Eu entendo. Vou tentar. Obrigada por me fazer enxergar o que eu estava ignorando. Eu sabia que naquele momento, Amanda estava começando a amadurecer. Ela tinha algo dentro de si que estava começando a florescer. E eu não queria mais ser a pessoa que a impusesse um fardo que não era dela. Ela precisava fazer as próprias escolhas e enfrentar as consequências delas. Renato, que havia escutado a conversa à distância, entrou na sala e me olhou com um sorriso de compreensão. Ele sabia que eu havia feito o que era certo, mesmo que não fosse fácil para nenhuma de nós. E, embora eu ainda não tivesse pago a matrícula da faculdade, algo me dizia que Amanda estava mais preparada para lidar com a vida do que antes. Após aquele dia, as coisas começaram a mudar gradualmente. Amanda passou a mostrar mais responsabilidade com suas escolhas, embora ainda estivesse um pouco perdida em relação ao futuro. Ela começou a procurar estágios e bolsas de estudo que poderiam ajudá-la a pagar a faculdade. Eu percebia o esforço dela, e isso me deixava com um sentimento de orgulho. Enquanto isso, Renato me procurava frequentemente para agradecer por tudo o que estava fazendo, sem que ele tivesse que pedir. Ele sabia que eu estava sendo durona, mas acreditava que esse era o caminho certo para que Amanda amadurecesse. Eu sabia que, apesar de tudo, ele se preocupava tanto com ela quanto com a nossa relação, e por isso, me apoiava. Em uma das tardes mais calmas, Amanda se aproximou de mim com uma expressão um pouco nervosa. Ela estava segurando algo nas mãos, mas hesitava em me mostrar. Quando percebi que ela estava tão inquieta, não pude evitar perguntar: O que foi, Amanda? O que está acontecendo? Ela olhou para mim e sua voz saiu baixa. Eu consegui. Consegui uma bolsa de estudos parcial e um estágio. Não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Eu não sabia como reagir. O coração apertou no peito, mas também transbordou de orgulho. Você conseguiu, filha. Eu sabia que você tinha isso dentro de você. Fui até ela e a abracei, sentindo que esse momento valia mais do que qualquer coisa que eu poderia ter feito por ela. Amanda sorriu, visivelmente aliviada e um pouco emocionada. Não foi fácil, mas eu percebi que você estava certa. Eu precisava aprender a me virar sozinha. E agora, eu sei que posso. Renato, que estava na cozinha,
apareceu na sala logo depois, ouvindo o que Amanda dizia. Ele nos observou por um momento e, com um sorriso de orgulho, disse: "Eu sabia que ela ia dar a volta por cima. Sempre acreditei nela." Foi então que senti uma paz interior, como se todo o peso dos últimos dias tivesse se dissipado. A relação entre Amanda e eu, que antes estava tão tensa, agora estava mais forte. Eu sabia que havia tomado a decisão certa, mesmo quando parecia a mais difícil. Nos dias seguintes, Amanda se dedicou ao estágio e à busca por mais oportunidades. Ela estava mais focada e determinada, e a cada conquista sua, eu me sentia mais orgulhosa. Não porque ela havia conseguido tudo o que queria, mas porque estava aprendendo a lutar pelo que merecia. Renato e eu continuamos apoiando Amanda da melhor maneira possível, mas agora sem o peso de expectativas irreais. Amanda estava no caminho dela, fazendo suas próprias escolhas e seguindo em frente, e eu sabia que essa era a maior lição que ela poderia aprender. O tempo foi passando, e a vida foi voltando ao normal na nossa casa. Amanda começou a se acostumar com a rotina de faculdade e estágio. Embora as dificuldades ainda existissem, ela já não era mais a mesma de antes. Agora, ela sabia o que significava correr atrás dos seus sonhos, e isso me deixava cada vez mais feliz e tranquila. Eu e Renato começamos a conversar mais sobre o futuro, sobre nossos planos como família. Ele, sempre preocupado com o que estava acontecendo com Amanda, não hesitava em me agradecer por tê-la ajudado a amadurecer. Eu sabia que ele via isso como um presente para ela e para nossa relação. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que precisava fazer algo mais para aproximá-la de mim, para que aquela distância que ainda existia entre nós se dissipasse. Foi então que, em uma noite, Renato me surpreendeu com um gesto inesperado. Ele me chamou para uma conversa na sala com um olhar sério. Quando me sentei ao seu lado, ele olhou profundamente nos meus olhos. "Eu percebi que ao longo desses anos, você tem dado muito de si para a nossa família. Você sempre se sacrificou, sempre esteve ao meu lado, mesmo nas dificuldades. E eu sei que você não precisa de reconhecimento, mas para mim, você merece. Eu queria te agradecer, de coração, por tudo o que você fez e fazer algo que mostre o quanto você é importante para mim", disse ele com um sorriso tímido. Eu o olhei, um pouco surpresa, mas meu coração se aqueceu com suas palavras. "Renato, eu nunca fiz nada esperando reconhecimento. Tudo o que eu fiz foi por nós, por nossa família." Ele então segurou minha mão com carinho. "Eu sei, mas eu não quero que você sinta que foi invisível. A nossa vida tem sido difícil, mas eu vejo o quanto você se entrega a tudo. Então, eu estava pensando em algo. Vamos viajar. Só nós dois para relaxar, para recomeçar. Um tempo só nosso." Aquela proposta me emocionou profundamente. Não por causa da viagem em si, mas porque ele estava reconhecendo tudo o que fiz por nossa família. Eu sabia que esse gesto vinha do coração. Aceitei o convite sem hesitar. A ideia de ter um tempo só para nós dois, longe de tudo, me fez sentir renovada. Mas, antes disso, havia algo que eu precisava resolver. Eu sabia que, para nossa família ser realmente completa, eu precisava ter uma conversa com Amanda, para finalmente fechar o ciclo de incertezas que ainda existia entre nós. Na manhã seguinte, enquanto Renato estava no trabalho, eu chamei Amanda para conversarmos. Ela entrou na sala com o olhar desconfiado, como se soubesse que a conversa seria importante. "Mãe, sobre ontem, eu queria me desculpar de novo por tudo. Eu sei que fui difícil, mas eu não sabia como lidar com tudo. E agora, vendo o quanto você fez por mim, eu entendo que você só queria o melhor. E eu não quero mais estar contra você. Eu sei que preciso de você." Ela disse com a voz baixa, mas sincera. Eu a encarei, sentindo uma onda de carinho por ela. "Amanda, você nunca precisou se desculpar. Eu só queria que você entendesse que a vida não é feita só de favores e dinheiro. É feita de escolhas. Eu fiz o que fiz porque acredito em você, e sei que você tem um futuro brilhante. Agora,
É hora de você seguir o seu caminho, mas sempre ao meu lado. Ela me abraçou e, naquele momento, eu soube que tínhamos superado a barreira que havia nos distanciado. Eu e Amanda, finalmente, estávamos em paz. Os dias seguintes foram cheios de mudanças positivas. Amanda, com seu estágio e a bolsa de estudos, começou a dar sinais de que estava tomando as rédeas de sua vida. Cada conquista dela era motivo de celebração, e a sensação de dever cumprido tomava conta de mim. Com a nossa relação melhorada, senti que estava na hora de aproveitar aquele tempo que Renato havia sugerido para nós dois. Planejamos a viagem para um lugar tranquilo, uma pequena cidade costeira onde podíamos relaxar e redescobrir o que realmente importava: nossa conexão. Na viagem, a cada conversa que tivemos, me dei conta de como nosso relacionamento, apesar de todas as dificuldades, estava mais forte. Renato se mostrou mais atento e carinhoso, e essa mudança me fez ver que ele havia entendido finalmente o que era realmente importante. Ele sempre foi um bom homem, mas com o tempo, sua preocupação com o que acontecia com Amanda nos afastou um pouco. E agora, com a situação mais equilibrada, ele começava a priorizar a relação entre nós dois. Não era que ele não se importasse com Amanda, mas ele finalmente entendia que a nossa união deveria ser igualmente importante. Enquanto caminhávamos pela praia, Renato me segurou a mão e me olhou com um sorriso sincero. Eu sei que tivemos nossos altos e baixos, mas o que importa é que estamos aqui agora. Eu te agradeço, não só por tudo o que você fez por Amanda, mas por tudo o que você sempre fez por nós. E eu estou aqui, ao seu lado, de verdade, disse ele. Eu sorri, sentindo a tranquilidade daquela conversa. Eu sempre estive aqui, Renato. E sei que você sempre esteve também. A vida não é fácil, mas a gente se fortalece nas dificuldades. No final da viagem, eu e Renato voltamos renovados. Amanda, por sua vez, continuava a caminhar com mais firmeza em seu próprio caminho, e nossa relação estava finalmente alinhada. Não era perfeito, mas estava muito melhor do que eu poderia imaginar. Sabia que as coisas ainda iriam mudar, que o futuro nos traria novos desafios, mas estava pronta para enfrentá-los com a família que eu tanto amava. E, apesar de todos os obstáculos e diferenças, eu percebia que, no final das contas, o que realmente importava era o amor e a compreensão mútua. Amanda finalmente entendeu o valor da nossa relação e passou a me ver não só como uma figura presente, mas como alguém fundamental em sua vida. Eu, por outro lado, aprendi que às vezes a rigidez de uma decisão, como a que tomei para não pagar sua faculdade, pode ser a chave para o crescimento de todos. Naquele dia, enquanto voltávamos para casa, a sensação de missão cumprida era inegável. Eu sabia que o que mais importava era o quanto todos nós havíamos crescido com os erros e acertos. E o futuro parecia, finalmente, promissor.